bom que estamos de novo juntos. E hoje eu queria falar com você um assunto sobre a alimentação. É um assunto muito repercutido, entre muitos a gente vai estudar hoje, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5, que diz que 4 e 5, que diz assim, ó, pois tudo que Deus criou é bom, é recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então muitas pessoas usam esse texto bíblico para dizer que todo alimento é puro, ou que pode comer desde que ore sobre ele. Só que Deus não duela com a sua palavra, na verdade. Deus é muito sábio para errar. Se você pegar o contexto inteiro, você vai ver que é ao contrário. 1 Timóteo capítulo 4, do 1 em diante diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônio, pela hipocrisia do que falam mentiras e têm cauterizada na própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis, por quantos conhecem a plena verdade. Aí continua os dois textos que a gente acabou de iniciar o nosso vídeo. Então, na verdade, eles estavam fazendo ao contrário. Eles queriam elevar na ideia dele o espírito, e eles estavam proibindo o casamento, mas você vai em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz que o casamento é santo, né? Gênesis capítulo 1 também, ali fala que Deus ajuntou, né? Foi testemunha de Adão e Eva. E a Bíblia fala aqui também que eles vão na própria consciência, não o que a Bíblia fala. Aí você vê Jeremias capítulo 17, verso 5, que diz que maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Então nós devemos dar a veracidade para a Bíblia Sagrada. E a Bíblia está falando que eles estavam falando mentira e não estavam dando crédito para a verdade. Outra coisa, Deus no passado ele criou o que era puro e impuro. Quando você vai no livro de Levítico capítulo 11, verso 46, fala assim: esta é a lei dos animais e das aves, de toda alma vivente, que se move nas águas, de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre o animal que podem comer e os animais que não se podem comer. Então, a Bíblia falou que esta é a lei dos animais que podem comer e que não podem comer. Agora, como que lá no Novo Testamento, se Deus não muda, Malaquias 3,6 e Tiago 1,17 também, vai fazer uma oração sobre um alimento que Deus proibiu, e como que vai se tornar puro? Como que vai se tornar puro? E lá você viu o contexto que eles estavam falando mentiras. E a lei, o Salmo 119, verso 152, diz que é a própria verdade. Aí, se as pessoas querem orar sobre um animal impuro, para pensar que Deus purifica, que a Bíblia não fala, aí vai se completar então um texto bíblico. Eu queria encerrar esse vídeo com esse texto bíblico. Eu queria que você prestasse atenção. Que fala assim, ó, Provérbios capítulo 28, verso 9. Os que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então não tem como orar sobre uma coisa imunda, porque aqueles que não dão ouvido à lei, você viu que é a lei dos animais que podem comer e não podem, até as suas orações são abomináveis. Querido, pense nisso, estude a Bíblia. Deus não duela com a sua palavra. Deus é muito sábio e a gente tem que ler o contexto inteiro e não pegar só um pedacinho de verso bíblico. Por isso que, infelizmente, tem muitas religiões aí sobre a terra querendo pegar verso bíblico e falar coisa que a Bíblia nunca falou. Deus abençoe, tá bom? Um abraço aqui do Usando a Bíblia a você. Até o nosso próximo encontro.